Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o Vitor Zucarino e o Ricardo Eleto aí pelas sugestões, entre outros inscritos que sugeriram essa partida, que ela é simplesmente sensacional, na minha opinião é uma imortal aí. Quem tá de brancas é o Bai Jinshi e ele tá jogando aqui contra o Ding Liren, tá? Então a gente tá aqui no ano de 2017, essa partida foi jogada no campeonato chinês e vamos dar uma olhada que ela é sensacional. O Bai Jinshi abre a partida aqui com D4, peão da dama. Temos cavalo em F6, C4, E6 e depois de cavalo C3, bispo B4, essa configuração se chama defesa Ninzo-Índia. A partida continua com cavalo em F3, roque e agora bispo G5, cravando aí o cavalo do Ding Liren. E o Ding Liren vai então para o lance C5, atacando aí o peão central em D4. E3 protegendo, C toma D4 e aqui o Bai Jinshi vai para essa linha com dama toma D4, tá? Então já foi jogado no passado, peão toma aqui em D4, a partida continua normalmente com D5, as pretas conseguem igualar, né, na abertura, né? Então essa defesa Ninzo-Índia ela é bastante dinâmica, enfim, tem bastantes possibilidades, mas na maioria das vezes as pretas conseguem igualar aí na abertura, né? Mas depois de dama D4 seguiu com cavalo C6 atacando aí a dama e já se tentou no passado também jogar com dama H4 e creio que acabou dando empate na partida. Aqui o Bai Jinshi vai para um lance diferente, dama D3, então mantendo aí a dama na coluna D. Agora H6 atacando o bispo, bispo H4 e as pretas conseguem então fazer o lance D5, que é o lance libertador aí das negras. E a gente pode dizer aqui que o Ding Liren foi bem sucedido aí de negras em igualar na abertura, tá buscando suas oportunidades também, já tá jogando agora no centro, né, com D5, e vamos ver como a partida continua agora. Torre D1, colocando aí a torre e a dama na mesma coluna, G5 atacando o bispo, bispo G3, e vale dizer aqui que G5 é um lance corajoso, né, do Ding Liren, porque, claro, ele vai ganhando espaço, vai abrindo o ataque na ala do rei, mas também enfraquece o próprio rei, né, esses peões aí avançados. Então aqui o Ding Liren já está assumindo riscos, né, já está indo por caminhos aí bem arriscados mesmo aí pela frente, né. Vamos ver como continua a partida agora. Cavalo em E4, Ding Liren vai ganhando território e a partida começa a se complicar agora. Cavalo D2 e agora cavalo C5 aí atacando a dama vem para C2 e o lance D4. Olha só, então o Ding Liren tá querendo danificar aí a estrutura de peões do Bai Jinshi. D4. A partida continua agora com cavalo em F3. Existe muita complicação agora aqui no tabuleiro, né? Por quê? Cavalo F3, o Bai Jinshi está se aproveitando aqui da questão da cravada, né? Agora o peão em D fica cravado, né? Ele está atacado agora várias vezes esse peão e o peão não pode capturar, por exemplo, aqui o cavalo em C3, senão estaria caindo a dama aqui em D8. O Ding Liren continua de forma brilhante aqui com E5, então trazendo mais proteção aí o peão de D4. Esse lance também abre o bispo de casas claras, que vai poder se tornar bastante ativo daqui a pouco. E agora, no entanto, esse lance aqui ele exclama, né, do Ding Liren, porque ele não é um lance fácil de se fazer, né? Tem que calcular muito bem para fazer um lance como esse, porque a casa de E5 está atacada duas vezes aqui pelas brancas, né? E só há uma defesa. Então o Ding Liren está entregando um peão, o Bai Jinshi vai para cima com o cavalo, toma E5, não está enxergando grandes problemas, acabou de eliminar um dos defensores aqui do peão de D4 das negras, e o que jogar nessa posição, e o Ding Liren resolve encarar mesmo, e vai agora enfrentar caminhos bem escuros aqui, caminhos bem imprevisíveis com o próximo lance. E o lance jogado aqui pelo Ding Liren é o lance D por C3, capturando o cavalo, deixando a dama completamente aí desprotegida, pode ser capturada, né? A partida continua então com torre por D8, capturando a dama do Ding Liren. O que será que ele tem em mente? A partida segue com C toma B2 e agora esse lance abre um cheque descoberto. E aqui já começam as complicações aí para o Bai Jinshi. O que jogar nessa posição? O que jogar? O lance jogado aqui foi rei E2, tá? Então não é muito fácil encontrar um lance aqui. Rei D1 perde imediatamente para torre por D8, cheque, perderia imediatamente nessa linha. Então aqui, enfim, as brancas ficam sem opções, né? Teriam que jogar rei E2, por exemplo, ou começar a entregar material, cavalo D3, ó, por exemplo.
Aí viria cavalo aqui em A4, seria um lance bem forte. Enfim, as brancas aqui estão perdidas, né? Se jogarem um lance como... vamos tentar achar um lance aqui. Bispo E2, talvez. Bispo F5, olha só. E a pressão das pretas seria gigantesca na posição, né? Eu arrisco dizer que as brancas não tem mais nenhum lance aqui. Vamos ver, por exemplo, dama B3. Vamos promover aqui para dama. Dama toma B1 e aí viria cavalo C3, né? Uma sequência forçada aí, onde as pretas vão acabar com muito material a mais, né? Então aqui a partida já começa a ficar bonita a partir daí, né? C toma B2 e as brancas têm que decidir o que fazer. Nós já vimos que rei D1 perde. Vamos ver outra possibilidade aqui. O lance jogado na partida foi rei E2, né? Vamos ver se essa torre volta. Vamos voltar aqui a torre. Vamos ver o que aconteceria nessa linha. Nessa linha aqui, provavelmente torre D8, intensificando a pressão aqui em D2. E aí depois de cavalo F3, tentando proteger lá em D2. Bispo G4, desenvolvendo mais uma peça. Dama por B2. Poderia seguir com bispo por F3, G por F3 e torre por D2. E nessa linha a gente tem aí uma partida bem equilibrada. Tá bom? Então depois aqui de, por exemplo, dama por D2, bispo por D2, rei por D2. As brancas aqui tem um peão a mais. As pretas não têm dificuldade em recuperar esse peão por conta do desenvolvimento, melhor desenvolvimento, tanto dos cavalos quanto da torre, que poderia entrar no jogo agora com cheque. E as pretas recuperariam aí o peão rapidamente numa sequência como essa, tá? E a gente teria aí provavelmente um jogo aí com chances iguais para os dois lados, tá? Então essa seria uma continuação equilibrada, né? A volta aqui, a volta da torre levaria uma partida com equilíbrio. Aqui o Baijinshi quis manter aí a sua superioridade material e arriscou aqui com o lance rei E2. A partida segue com torre por D8 e agora dama por B2, se livrando desse perigoso peão passado. E agora, será que o Jing Liren tem alguma compensação? Vamos ver como continua. Cavalo em A4 atacando aí a dama. Dama C2 saindo do ataque colocando pressão em A4 e agora o cavalo vem para C3 com cheque. A cooperação entre as peças aqui do Jing Liren é monstruosa. As peças todas aí estão se cooperando. O rei agora está exposto, o rei das brancas está exposto. E as peças do Baijinshi, né, o bispo e a torre não estão jogando. Então aqui o Jing Liren tem aquela questão ali que ele tem que, né, agir rápido. Ele não pode dar chance das brancas se recomporem aí. Afinal de contas, o Jing Liren está com material a menos aqui. Mas a posição dele está muito boa, né? E aqui o que fazer, né? Então aqui só sobraram duas opções. A torre está cortando muitas casas, né, e só sobraram as casas de F3 e E1. A partida seguiu com rei F3, né, colocando esse rei aí bem exposto, né? O que aconteceria se tivesse sido jogado rei aqui em E1? Bom, aí cavalo E4, abrindo um cheque descoberto. Depois de rei E2, torre D2, ficaria aí, recuperaria a dama com lucro, né? Depois de dama por D2, cavalo por D2, as pretas teriam aqui 4 peças menores contra 3 peças menores das brancas, portanto, uma partida aqui melhor aqui para as negras e as brancas ainda com complicações, né? O bispo de casas claras não desenvolvido e a torre não jogando, né? Então, por isso que depois de cavalo C3, a partida seguiu com o rei aqui em F3. Olha como esse rei está exposto. E agora, o Jing Liren continua essa partida que já está brilhante, né? Que já teve sacrifício de dama com um lance simplesmente genial. Esse lance foi comentado pelo Magnus Carlsen na época e muitos outros grandes mestres como uma continuação simplesmente brilhante. Muitas pessoas, muitos grandes mestres consideram essa a melhor partida do ano de 2017. Eu considero essa como uma das melhores partidas aí da história, sem dúvida nenhuma. O Jing Liren continua aqui com um lance genial. Torre D4, olha só que fantástico. Que criatividade desse grande mestre chinês Jing Liren, que aliás já está classificado para o torneio de candidatos de 2020. Pode ser um desafiante do Magnus Carlsen caso ele vença o torneio de candidatos em 2020. Ainda tem muito chão aí pela frente, mas é um forte candidato aí a disputar o título mundial contra o Magnus Carlsen em 2020. E aqui o que o Jing Liren está ameaçando, pessoal? Ele está ameaçando sequência de checkmate com G4, tá bom? Então, por exemplo, se as brancas fazem aqui qualquer lance como A3, viria G4, cheque. Veja como o rei não tem mais casas de fuga, o cavalo estaria tirando casas importantes, a torre tirando demais casas importantes e as próprias peças tirando a maioria das casas. Aqui teria que continuar com cavalo por G4 e bispo por G4 entregaria checkmate nessa variante, né? Então aqui torre D4 é um lance monstruoso.
Poxa, Rafael, mas aí as brancas podem capturar a torre, por que que não capturou na partida? Bom, se tivesse capturado aqui a torre, o Ding Liren jogaria simplesmente cavalo por D4, atacando aí, dando um duplo, né? Dando um cheque, capturando a dama na sequência, e mais uma vez as negras ficariam com uma peça a mais. É muito material a mais, o rei continuaria exposto e as peças não desenvolvidas, pretas melhores, né? Que mais dá pra fazer aqui depois de torre D4? Dá pra jogar cavalo por C6, então, para tentar trocar peça? Não dá mais, né? Porque aqui simplesmente G4 entregaria checkmate, né? Bonita, bonita a posição. Então torre D4, uma torre blindada e não apenas um lance de efeito, né? Não é aquele lance que fica esperando o erro do adversário, só funciona se o adversário errar. Não, aqui ele tá ameaçando mesmo. Tá ameaçando sequência de checkmate. Aqui então na partida seguiu com H3, segurando a casa de G4. E agora H5, mais uma vez reforçando aí a ameaça, renovando a ameaça de G4 com sequência de checkmate. Portanto, o lance jogado agora foi bispo H2, dando a casa de G3 para o rei poder escapar. Veja a complicação aqui do Baijinshi. Bom, a partida continuou com G4 cheque, agora rei G3. E agora mais um lance fantástico aqui do Ding Liren, impecável. Torre D2 atacando aí a dama do Baijinshi. Essa dama não pode agora capturar a torre, porque se dama captura aqui em D2, simplesmente cavalo E4 com cheque, dando um duplo aqui, capturando a dama na sequência e mais uma vez indo para aquela situação de final com uma peça a mais, né? Então, torre D2, continuando aí, não dando chances aqui do Baijinshi respirar. A dama está atacada, a dama vem para B3 e agora cavalo aqui em E4, dando cheque no rei, empurrando o rei lá para o canto, né? Vejam que, enfim, só sobraram duas opções aqui, F4 ou H4. Na partida seguiu com o rei H4. Se tivesse jogado o rei aqui em F4, seguiria-se de forma... Com certeza o Ding Liren ia continuar de forma brilhante, esse brilhantismo que ele vem fazendo até agora, com torre por F2, cheque. E aqui as brancas vão ter problemas, né? Se elas capturarem aqui em E4, agora bispo F5 com sequência de checkmate. Depois de rei D5, torre D8. Não tem mais o que fazer, esse rei aí não tem mais para onde ir. O melhor que as brancas poderiam fazer seria ainda postergar aqui o checkmate com cavalo D7, torre por D7, bispo D6, torre por D6, com checkmate, né? Então se tivesse o rei vindo para F4, não foi o lance jogado, o rei foi para H4. Depois de torre por F2 também, então aqui as brancas não seriam obrigadas a capturarem o cavalo, poderiam jogar, por exemplo, aqui o lance cavalo em F3, tá bom? Então... mas nessa sequência as pretas também ficariam melhores depois de G por F3 simplesmente. E aí G4, cavalo aqui em D2, atacando a dama, atacando o bispo em F1, enfim, atacando todo mundo. E depois de dama D1, bispo D6. E aqui, enfim, é muito material para as negras agora pela dama. Depois de rei G5, bispo por H2. As pretas têm muito material, o rei das brancas está muito exposto, as brancas vão ter que entregar ainda muito material para não levar checkmate numa posição como essa, tá? Então por isso que depois de cavalo E4 aqui, cheque, só restou aí a casa de H4 para o Baijinshi, é para onde ele vai. E agora a partida segue com bispo E7 cheque, entregando aqui um peão, empurrando o rei ali mais para cima, rei toma em H5 e agora mais um lance brilhante aqui do Ding Liren. Rei G7, olha só, esse lance aqui faz muitas coisas. Ele tira a casa aqui de H6 do rei adversário, ele libera aqui essa linha do fundo, depois que sair o bispo a torre vai poder entrar na briga. Então a posição é muito boa. E aqui, enfim, parece que as negras deram um tempo aqui para as brancas pensarem o que elas podem fazer. E continua sendo difícil aqui de achar um lance. A partida continua com o bispo em F4. Esse lance visa pelo menos vir aqui para H6, tentar... enfim, conseguir mais alguns tempos. E agora bispo em F5, com a terrível ameaça aqui de entrar com a torre com sequência de checkmate. Bom, bispo H6 ganhando um tempo, vem com cheque, rei H7. E agora as brancas foram bem sucedidas em bloquear aí a coluna H, por enquanto. E agora as brancas vão para cima com dama por B7. Esse lance ataca a torre, esse lance ataca o cavalo, fica fazendo pressão aqui no bispo. Será que o Baijinshi está conseguindo se recompor? Né? Esse rei está em fuga, ele está todo espremido e agora será que as brancas vão conseguir aí soltar o jogo e se recuperar? Bom, o Ding Liren está com a torre aqui ameaçada, o cavalo ameaçado, o bispo... a dama está de olho no bispo se esse cavalo cair ou sair daí. O que o Ding Liren vai fazer? E ele faz o lance torre por F2, mais um lance genial. O que ele quer com esse lance de Ding Liren?
Ao capturar aqui o peão de F2, a casa de G3 se torna disponível aqui para o cavalo. E se o cavalo vier para G3 agora, será checkmate. Então não dá para as brancas, por exemplo, capturarem com dama toma torre, porque senão simplesmente cavalo G3 aqui seria checkmate. Olha só, poderoso bispo cortando casas do rei. Aqui o bispo também protegendo o peão e seria checkmate, né? Então, torre por F2, mais um lance que exclama aqui do Ding Liren. Que sensacional essa partida. A partida continuou com o bispo G5 e esse lance tem a ideia de fechar aqui essa diagonal do bispo de casas escuras para o rei poder fugir para H4 caso venha com cavalo G3 cheque. O rei ganha a casa de H4 agora para escapar. E vamos ver como continua a partida. Torre H8 aqui pelo Ding Liren, ameaçando sequências com rei G7 ou rei G8, dependendo do caso. E agora é aquele ponto de encruzilhada das brancas. As brancas têm mais um tempo aí para respirar. E, no entanto, nenhum lance aqui das brancas parece ser bom. Vamos olhar algumas opções, né? As brancas jogam aqui. O que acontece se nessa posição aqui as brancas... Vamos tentar achar algum lance aqui. Vamos jogar... depois de torre H8 aqui, vamos ver cavalo por C6. O que aconteceria se as brancas jogassem cavalo por C6 nessa posição? Simplesmente rei G7 aqui pelo Ding Liren. Não foi assim que seguiu na partida. Mas depois de bispo H6 cheque, torre por H6 seria checkmate, né? Então olha só, parece que as pretas estão ficando sem opções. Depois de torre H8, o que mais dá pra gente pensar aqui? Vamos pensar em dama por C6? Bom, aí viria rei G8 com cheque. E aqui qualquer lance vai perder também. Se jogar bispo H6 cobrindo o cheque, simplesmente cavalo por G3 e agora o rei não teria mais a casa de H4 e seria checkmate, né? E se tivesse depois aqui de dama C6, rei G8, se cobrisse aqui com a dama, tentando devolver material, da mesma forma vai levar checkmate depois de torre por H6 cheque, rei por H6, bispo por G5 cheque, rei H5 e F6 protegendo o bispo. Não tem como evitar cavalo G3 com checkmate. Qualquer lance aqui, cavalo por G4, cavalo por G3 com checkmate. Vejam que situação aqui do Baijinchi. Não tem o que ele fazer depois de torre H8, ele ainda tenta cavalo aqui por F7. E a partida continua de forma brilhante, com bispo G6 cheque, rei por G4, cavalo em E5 e esse lance é o lance de arremate. Vejam que lance bonito, que lance genial, que encerramento com brilhantismo esse lance cavalo E5 cheque. E nessa posição o Baijinchi abandona aí a partida, né? Que lance brilhante, porque você fala o seguinte, ele tá dando cheque, mas o cavalo aqui pode capturar o cavalo. Por que o Ding Liren fez isso, né? Vamos olhar as opções aqui. Bom, se cavalo toma aqui em E5, simplesmente bispo F5 continuaria dessa forma, cheque. O rei aqui não tem mais uma vez casas de fuga, só teria aqui H4 ou H5. E tanto faz, né? Aqui se jogar rei H5, rei G7 cheque, bispo H6, torre por H6, checkmate. E depois aqui, ou então aqui depois de bispo F5, se tivesse jogado rei H4, simplesmente rei G7 seria checkmate instantaneamente, porque agora o bispo de G5 estaria cravado, não poderia cobrir ali em H6, né? Sensacional, né? Então aqui depois de cavalo E5 do Ding Liren, não dá para as brancas capturarem o cavalo. Enfim, o que mais restaria aqui? Rei H4? Bom, também não adiantaria por conta aqui de rei G8 dando cheque. E depois de cavalo por H8, bispo por G5 também entregaria checkmate nessa posição. Então aqui o checkmate é forçado mesmo. Depois do lance do Ding Liren em cavalo E5, a sequência de checkmate vai ser forçada. Meus amigos, que partida, não é mesmo? Que brilhantismo aqui do Ding Liren do começo ao fim, né? E vale dizer assim, não houve erros, né? Não houve erros ali por parte do Baijinchi. Na verdade, ele talvez lá na abertura devesse ter ido para aquela linha de equilíbrio, né? Devolvendo a dama e tudo mais. Mas quem vai saber, né? Que aí 30 lances depois, 20, 30 lances depois, ia cair num sufoco desse, uma complicação como essa. Certamente os dois não calcularam tudo isso, né? Então foi realmente uma questão de assumirem riscos, né? Os dois resolveram assumir riscos, mas o Ding Liren acabou sendo brilhante aí, acabou levando a melhor nessa partida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, que na minha opinião é uma das melhores partidas da história. E você também acha isso? Deixa sua opinião aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!